Olha que interessante. Descendo um pouco mais, nós temos Salomão solicitando que aquele primeiro demônio dele, então, chamasse outros demônios. E aqui eu tenho uma das histórias mais curiosas que estão descritas no Testamento de Salomão, porque lá a gente tem toda a história sendo narrada por ele, do começo ao fim, em detalhes. E como ele conseguiu fazer algo que está escrito no primeiro livro de Reis, ali no versículo 6, capítulo 7. Eu vou ler para o pessoal que está em casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, presta atenção nisso, hein, Vidal? Tá. Nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu no templo ali quando ele era edificado. Isso tá na Bíblia mesmo, 1 Reis 6, 7. Tá, o que tem a ver então? Não se ouvia barulho na obra da construção do Templo de Salomão. Foi uma obra monumental. E era estranho porque não tinha barulho, é isso? A Exatamente. galera fala, pô, Como que não tem barulho de martelo, de obra? Por exemplo, o Templo de Salomão em São Paulo, para quem está em São Paulo hoje, foi reerguido, entre aspas, aí, por Edir Macedo, a Universal do Reino de Deus. Enorme lá. Que é uma referência à adoração de Salomão feita pela própria maçonaria, porque Edir Macedo é um maçom. Né? Ele não é assumido, mas você vê que a fachada das lojas da Universal do Reino de Deus, elas são exatamente a mesma fachada das lojas maçônicas. E eu trouxe uma imagem aí para confirmar isso que eu tô falando. Se o Homer conseguir colocar na tela aí para nós, olha aí. Mesma fachada, mesmo modelo, Edir Macedo de forma subliminar, ele faz uma referência com seus templos da Universal. Nossa, o Edir Macedo nessa tá meio Gollum, não tá? Tá, A foto meio My Pressure. talvez ele esteja carregando ali os dízimos e as ofertas, quem Pode sabe. ser, pode Ou ser. o anel. O anel, é exatamente, Poxa. ele tá com o precioso lá. Ele me O lembrou anel. do Gargamel tentando Gargamel, capturar os cara, atrás dos Smurfs, né, É, cara? tá mais pra Gargamel atrás dos Gargamel Smurfs. total. Gargamel! Olha, Então, cara, como parece o tempo da Universal e uma loja muito maçônica parecido, igual, né? Cara. Desce um pouquinho pra nós aí. Bafomé é um cara que é adorado dentro da maçonaria. Que é demônio. Não É é? um demônio. Ele não faz parte dos 72 demônios lá de Salomão, Ah, não? mas ele é uma outra entidade. Uma entidade que representa a dualidade e que ele é venerado na maçonaria. Por quê? Salomão, ele tinha 1000 mulheres, por exemplo. As mulheres, de forma subliminar nas escrituras, não é nem subliminar, elas são uma figuração para as religiões de Salomão. Então ele atirava para tudo quanto é lado. Imagine um cara que ele vai ali no catolicismo, depois ele vai lá no protestantismo, depois ele vai na Umbanda, vai para o judaísmo, é um cara que ele acerta todas as religiões. Né? Então, quando a gente olha isso, a gente consegue compreender o porquê a maçonaria também apela para adoração de diversas coisas. Eles usam a Bíblia na maçonaria, eles têm ali sim uma grande simbologia, tem o olho que tudo vê, tem o esquadro e o compasso, tem Bafomé, tem o bode, tem muitas coisas. E um dos símbolos interessantes na fachada, em uma das fachadas da Universal do Reino de Deus, é a silhueta do próprio Bafomé, que é adorado dentro da própria maçonaria também. Caramba. Então, quando a gente olha para esses líderes religiosos, a gente vê que está tudo interligado. Edir Macedo é um cara que é maçom e venera Salomão. Então, por isso ele ergueu o Templo de Salomão. E quando nós olhamos para as escrituras e quem é de São Paulo enxerga a monstruosidade que é, por exemplo, a réplica que Edir Macedo fez, consegue compreender que não tem como o cara construir um templo daquele sem fazer barulho. Ah, não, claro que não. Barulho de serra, de martelo, entre outras coisas. Então, como ele fez isso? Ele intimou um desses 72 demônios, que se chamava Asmodeus. Asmodeus é aquele ser ali, daquela imagem que vocês estão vendo aí. Você vê que é um ser que 3 cabeças, é isso? são 4 cabeças, 4 cabeças. de animais distintos e que era um dos demônios que tinha grande poder. Por que ele intimou Asmodeus? Porque ele recebeu a informação por meio de um outro demônio que Asmodeus sabia da existência de um tipo de verme que se chamava Shamir. E é aquele verme que está ali na imagem também. O Shamir, ele comia madeira, comia ferro, comia pedras.
ele conseguia fazer cortes precisos, gigantescos, de forma razoavelmente rápida, em silêncio, para que Salomão conseguisse executar a construção do templo mais rápida. Então Salomão solicitou a Asmodeus, que era um demônio, que mostrasse para ele a localização de onde ele conseguiria o Shamir, para que ele conseguisse construir o templo de forma mais rápida, com cortes mais bem feitos, precisos e sem barulho. E Asmodeus, então, em toda a história da luta entre Salomão e Asmodeus, porque Asmodeus tentou enganar Salomão da onde estava esse verme aí, esse Shamir. Isso que eu penso, o cara mexer com um demônio, a chance de você ser enganado, Exatamente. o demônio na teoria tem mais sabedoria que um humano, porque ele tá mais tempo aqui e tudo mais, então... Exatamente. Como que Salomão garantia que, apesar de ele ter o homem mais sábio, né, ele ter pedido sabedoria a Deus e tal, como ele pode não ter sido enganado por algum desses demônios, né? E tanto é que no final da vida dele, aí a gente já sai do apócrifo, volta para a Bíblia. Né? Não, ele não se arrepende. Não se arrependeu. É um dos enganos que o pessoal também acredita. Fala, Salomão se arrependeu. Eu achei que sim. Mas não há em lugar nenhum da Bíblia e nem no testamento de Salomão que ele se arrependeu e voltou a adorar a Deus mesmo, ao Criador. Então Salomão, ele morreu adorando esses outros deuses. Acredito eu, aí já é minha opinião, que ele fez isso justamente pelo engano desses demônios aí. Entendi. Né? Por ser enganado por esses demônios. Porque é como você falou, né? Quem é que vai mexer com tais entidades imaginando que o negócio vai dar bom, né? Vai dar certo. E Salomão, ele realmente era sábio, porque quando ele foi ter esse embate com Asmodeus, ele não foi diretamente. Ele selecionou um dos seus homens mais fortes, que é chamado de Benaia Ben Joiada, e falou para ele ir lá diretamente a Asmodeus e pegar essas informações. Mas aí Asmodeus é um demônio sábio também. Ele era um demônio que tinha sabedoria e que ele, em certo momento, passou parte da sabedoria dele para Salomão. Entendi. Mas o que aconteceu? Na história do testamento de Salomão, o próprio Asmodeus consegue convencer Salomão de retirar o anel e entregar o anel para ele. Então o que acontece? Quando o Salomão retira o anel, ele pega o anel de Salomão e passa a dominar Salomão. Então, certo momento da vida de Salomão, ele descreve que ele ficou enfraquecido, ele ficou triste, a energia dele foi sugada por Asmodeus, até que ele conseguiu reverter a situação mesmo debilitado e pegar o anel de volta e aprisionar esse Asmodeus. Então foi um dos demônios que mais deu trabalho para ele na construção do templo e um dos que mais ajudou, entre aspas, porque ele entregou esse Shamir, né, que é o verme que faz os cortes silenciosos e faz parte de toda a construção, para que ele pudesse aí, na história, né, do testamento de Salomão, executar essa construção.